Olá, boa noite. Eu sou a Verônica e eu vou apresentar o Tech Challenge da fase 5. Esse desafio foi proposto um datathon para que a gente pudesse projetar uma plataforma de experimentação adaptativa, importante, para poder of- ofertar, né, algo ou algum mensagem ou alguma funcionalidade, né, de estímulo para o cliente é, adquirir, comprar, enfim. O marketing tradicional é pegar uma base completa e ligar para todo mundo e ver o que vai dar certo, só que na verdade muitas vezes tem muitos desperdícios. Só apresentando o projeto, né? A, a base de dados que eu utilizei foi a do Banking Marketing e aí a estratégia do modelo adaptativo tinham alguns algoritmos aqui sugeridos no trabalho, né? Tipo, o Thomson Sampling, o Epsilon Greedy ou o UCB. O Thomson Sampling achei um pouco mais complexo. E o UCB, ele poderia ser bom. Ele tem essa parte de flutuação constante nos limites de confiança dele. Então, acabei ficando aqui com o Epsilon Greedy. Ele nos dá um maior controle nesse trade-off de fazer a exploração ou uma exportação. E não, diferentemente do UCB, que oscila bastante, né? Então, no YGD, eu encontrei, né, uma estabilidade, digamos assim, uma maior confiança. Eu tenho um controle ali sobre o orçamento que eu vou usar, porque eu defino ali quanto que eu vou usar na exploração e quanto que eu, de fato, vou optar ali pelo mais seguro, né? Então, foi esse o motivo da escolha. A estrutura que eu pensei em fazer seria a AWS, né? O projeto fica hospedado no Git, subir via uma pipeline e ter o nosso CI/CD também implementado de modo que possa ser utilizar ali um SS com Fargate e a nossa API ali, para que possa ficar exposta e ser acessada pelos nossos consumidores, sistemas, é, e a gente possa dar uma resposta baseado no que o modelo também aprendeu. Certo que vai estar ali hospedado no S3, é, e aqui em uma instância EC2, a gente instalaria o MLflow para poder ajudar no tracking das métricas do modelo e conseguir monitorar ali, né, o que ele está explorando, olhando os resultados. Então, começando pelo começo, a parte aqui de exploração e a preparação dos dados, a base que eu peguei, né, eu comentei. Uma das solicitações que tinham no trabalho e que realmente fazia sentido era fazer ali a remoção da coluna duration, né, para não ter um vazamento de dados, transformando, deixando em numérico as colunas, criando as variáveis dummies, tirando o que seria redundante para o modelo. E depois aqui da preparação, a gente fez aqui a exportação da base. Tá. É, então, como eu comentei, né, eu instalei o MLflow para poder ajudar na análise da execução ali do modelo, ver o que ele estava aprendendo. Aqui embaixo eu crio um experimento, né, aqui no MLflow. E aí, se a gente analisar aqui as execuções, eu vou compartilhar essa visão aqui, que eu achei muito interessante. Então, assim, no meio a gente tem aqui o lucro, né, o baseline, ele tá sempre em 5.212. E vai ser sempre assim, porque ele resolve ligar para todo mundo. E aqui eu tenho um lucro usando o modelo adaptativo. Então, por exemplo, olha só, ele se mostra muito mais rentável. E aqui é o lucro, né, dele comparado com o nosso baseline. Então, aqui a gente tem o nosso baseline, né, determinístico, onde a gente só está usando, na verdade, a recompensa, né, pela conversão, tirando o custo da ligação. E, caso contrário, se não der certo ali a conversão, ele não é recompensado, né? Ele tem aqui um menos um, então ele leva um cartãozinho amarelo. E aí não ligar a gente ainda não usa, né? Usa mais para frente. No modelo adaptativo, então aqui a gente está criando as caixinhas, para poder separar ali as faixas de idade que vão chegar ou nem chegar, entre jovem, menos de 30, 60, mais idosos e quem não tiver nenhum outro adulto. E aí aqui ele vai começar então a gente vai começar a criar a nossa memória, né? Ele vai, cada vez que eu realizo uma execução aqui, ele também gera os dados lá no MLflow para que a gente possa acompanhar aqui as métricas e ver como está o desempenho é, das explorações e tudo mais. E aí, aqui no resultado destes casos de testes, né, a gente já pode ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, não teve um sucesso prévio antes. Ele tem mais de 55 anos. Então, ele é um adulto. A expectativa de lucro é nenhuma se ele não ligar. E se ligar, também menos 15. E a gente vê isso nos demais também. E o resultado é sempre não ligar. E aí, temos um jovem aqui, de 27 anos. A expectativa de lucro se não ligar é zero. E se eu ligar, 1,4. Então, sim, a decisão dele é que então, veja bem, eu já não teria custo nesses casos aqui que ele previu que não vão ser casos de sucesso. Então, e aí exporto, né, essa memória, esses dados aqui, que o modelo aprendeu para valores que tá aqui na valores que aqui em models.
Criei aqui a rotinha de recomendar. Temos aqui a mesma classificação de 30, 60, o adulto. E, parecido com a lógica que há lá, ele também, expectativa em ligar, expectativa em não ligar. A expectativa em ligar precisa ser maior do que a expectativa para eu não ligar. Ou seja, eu preciso. Aqui ele fala da parte da explotação pura, porque né, se a expectativa em eu ligar, se eu vou ligar, se ela for menor do que a minha expectativa, do que está previsto para eu ganhar, não ligando, então minha decisão é não ganhar, não liga, entendeu? A explotação ele vai se manter ali no que ele aprendeu, no que é mais confiável. Na parte produtiva, ela vai ter ali a base dela, que ela aprendeu, e é de onde que ela vai tomar as decisões. Então, por exemplo, esse cara, ele tem 30 anos, ele não tem, nunca teve um sucesso. Então, cara, não vou ligar, porque o lucro esperado de eu ligar é menos 15. E se eu não ligar, é zero. Então, eu perco menos se eu não ligar. Então, não vou ligar. Aí vamos colocar, sei lá, 80. Também sem um sucesso prévio. Opa, faixa de idosos. E se eu ligar, eu posso ter um lucro de 2,95. Então, sim, ligue, ofereça. Voltar pro adulto, 35. Sem um sucesso prévio, não, continua não ligando. E aí, tendo um histórico assim de sucesso, ele pode até mudar de ideia. Então, ele falou, opa, esse adulto aqui, talvez a gente possa confiar, então sim, oferece pra ele. Então, achei muito bacana trabalhar com esse modelo, pegar um pouco desse entendimento aqui. E é isso. Muito obrigada.